Depois de quase 4 décadas, a ponte Hercílio Luz está reaberta para passagem de carros de passeio. O período de testes começou hoje. A agência do INSS abre para o público depois de quase seis meses, mas as perícias agendadas não devem acontecer logo. Já é a 4ª vez que eles marcam e a gente chega aqui e dá com a cara na porta, a desinformação é grande. Câmeras de segurança mostram um momento em que torcedores do Figueirense invadem o estádio Orlando Scarpelli durante um treino, no início do mês. A invasão terminou com um confronto com jogadores e funcionários do clube. O SBT News está no ar. Olá, boa tarde para você que está com a gente ligada aqui no SCC SBT. A gente começa o SBT News de hoje com imagens do fim da tarde de hoje, da ventania aqui em Florianópolis e também em outros pontos do estado, viu? Isso daí já é um alerta para as rajadas de vento que devem permanecer ao longo da noite e no início da manhã de terça-feira. Logo mais a gente vai trazer a previsão do tempo detalhada para falar sobre isso e sobre essa possibilidade de ventos ainda mais fortes aí ao longo da semana. E hoje foi o primeiro dia de tráfego de carros de passeio na ponte Hercílio Luz, em Florianópolis. Mas a Prefeitura da capital determinou algumas regras para o funcionamento do trânsito na ponte. Quem tem mais informações é a repórter Jéssica Valentini. Que regras são essas? E é importante que a gente saiba que ainda é período de testes, né, Jéssica? Boa noite. Isso mesmo, Bruna. Boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Olha, tem algumas regras sim, como o horário de funcionamento. Só é permitido o tráfego de carros de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã até as 7 horas da noite. Olha, já passou hoje, mas com esse vento, hoje eu não iria não. Aliás, uma outra norma bem importante para os motoristas saberem é que, por exemplo, eu sozinha, como motorista, não poderia trafegar. Só é permitido, nesse momento, 2 ou mais passageiros. Essa norma, segundo o prefeito Jean Loureiro, é para incentivar, que as pessoas compartilhem os veículos e assim reduzir os congestionamentos. Hoje foi o primeiro dia e foi tranquilo, segundo a Guarda Municipal, que inclusive está fiscalizando essa norma e vai continuar orientando os motoristas e depois fiscalizando. A gente vai conferir agora como foi esse primeiro dia na reportagem do Laércio Botega. Há mais de 30 anos, essa cena não era vista. Carros circulando de um lado para o outro na ponte Hercílio Luz. Depois de 50 anos que eu passei em cima, maravilhoso. Eu estou vindo lá de Brasília, passando um tempo aqui, e pudemos ter essa oportunidade de pegar a ponte sendo inaugurada, o que é muito legal, muito bacana mesmo, muito bom. A estrutura estava liberada para tráfego apenas de ônibus e veículos oficiais, mas agora, entre 11 da manhã e 7 da noite, de segunda a sexta, carros particulares estão podendo fazer a travessia. Na verdade, é um momento histórico para a cidade de Florianópolis, para a ponte Hercílio Luz. Depois de mais de 20 anos, a possibilidade de carros particulares está passando sobre a ponte, mas nós estamos utilizando a ponte como um instrumento de melhoria da mobilidade. Para atravessar pela ponte, é necessário compartilhar carona, ou seja, não vai ser permitido andar sozinho dentro do veículo. E isso tem um motivo: melhorar a mobilidade e diminuir cerca de 15% do fluxo nas pontes Pedro Ivo e Colombo Salles. A Guarda Municipal e a Polícia Militar vão ser responsáveis pela fiscalização. A gente tem a presença física da Guarda Municipal e da Polícia Militar, que vai fazer essa fiscalização, abordando os veículos e identificando caso tenha essa dificuldade. A Prefeitura também, até o final dessa semana, vai implantar um serviço de monitoramento eletrônico que vai identificar se o veículo está ou não com 2 ou mais pessoas, e isso vai trazer modernidade para esse aspecto de fiscalização. Vale lembrar que a liberação não é definitiva. A princípio, vão ser 3 semanas de testes. Depois de quase 6 meses, hoje foi dia de retorno do atendimento presencial do INSS. Mas das 62 agências do INSS em Santa Catarina, apenas 26 foram reabertas. As agências de Florianópolis e São José reabriram hoje e os atendimentos presenciais foram apenas aqueles que já estavam agendados. Os serviços de perícia e prova de vida ainda não voltaram. Quem precisa de atendimento deve marcar pelo aplicativo Meu INSS ou ligar para o telefone 135. Em Blumenau, no Vale, quem procurou a agência hoje pela manhã foi surpreendido com as portas fechadas, mesmo com o atendimento agendado.
A expectativa para muitas pessoas era hoje ter atendimento presencial no INSS, mas a realidade foi outra. As portas da agência de Blumenau estão assim fechadas. Durante cerca de 1 hora que a nossa reportagem ficou em frente à sede, diversas pessoas chegavam com a mesma reclamação. Já é a 4ª vez que eles marcam e a gente chega aqui e dá com a cara na porta, a desinformação é grande. A única informação que ele deu pra gente é que tem que a vigilância sanitária vir liberar. Eu não entendi isso aí. Está marcada a perícia para fazer a perícia hoje e cheguei fechado. A informação que alguns seguranças da unidade nos repassaram é que a Vigilância Sanitária de Blumenau não havia liberado o retorno das atividades. Nós entramos em contato com a assessoria da Vigilância, que afirmou não haver nenhum tipo de restrição imposta. Para saber quais as agências do INSS que estão abertas aqui no estado, é só você acessar o QR Code que aparece na tela e aí você vai ter uma lista completa. E o fim de semana de temperaturas mais altas teve registros de aglomerações e desrespeito às normas sanitárias, mais uma vez, as normas que são para combater a pandemia, isso principalmente nas praias do litoral catarinense. As temperaturas altas foram um convite para sair de casa no fim de semana. Muitos aproveitaram para caminhar na orla da praia, praticar esportes, respeitando as normas sanitárias impostas pela pandemia. Mas tiveram aqueles que esqueceram das regras de boa convivência e, mesmo sendo proibido, ocuparam as faixas de areia do litoral norte do estado. Esqueceram também das máscaras e provocaram aglomerações. Já era um indicativo do que viria por aí. Essas imagens são da Praia Brava, em Itajaí, no domingo à noite. Em plena pandemia, esse grupo de pessoas, a maioria jovens, fizeram uma festa na rua, com som alto, bebidas, aglomerações e sem o uso de máscaras. 3 viaturas da Guarda Municipal e outras 6 da Polícia Militar tiveram que ser acionadas para combater as aglomerações. E o agravante teve no final do dia, na Brava Norte, onde resolveram se encontrar, se juntaram, se chamaram pelo WhatsApp, se juntaram na Brava e fizeram uma festa rave ao ar livre. Mas, infelizmente, não foi só o litoral norte que registrou a violação das normas de segurança do coronavírus. Em Florianópolis, durante todo o fim de semana, a Guarda Municipal registrou 206 ocorrências nas praias da capital pela falta do uso de máscaras, permanência na faixa de areia e aglomerações. É importante lembrar que as regiões da Grande Florianópolis e da Foz do Rio Itajaí estão classificadas como risco grave de contágio pelo novo coronavírus. Se as medidas sanitárias não forem cumpridas, elas podem se tornar ainda mais restritivas nos municípios. Amanhã já deve acontecer uma reunião com todos os órgãos de segurança pública e sanitária de Itajaí para discutir novas medidas. Infelizmente, o vírus ainda está aí, as situações ainda são preocupantes, não está acontecendo mais mortes em Itajaí? Ótimo, excelente, é um quesito a mais. Porém, ainda não temos a liberação, através do decreto municipal, de a gente ter as praias liberadas ou outras situações liberadas. Vamos então para os números atualizados da Covid-19 aqui em Santa Catarina. 2.543 pessoas já morreram por causa da doença aqui no estado, 14 mortes nas últimas 24 horas. 198.640 pacientes já testaram positivo para coronavírus aqui no estado, 895 de ontem para hoje. A taxa de ocupação dos leitos de UTI nesse momento em Santa Catarina está em 64,7%. E atenção, olha só isso, a Cidasc divulgou um alerta sobre pequenos pacotes com sementes que estão sendo enviados supostamente pela China como brindes pela compra de outros produtos. Os pacotes que são enviados sem nenhum tipo de identificação, mas que possivelmente podem ser diversos tipos de sementes de vegetais. Em muitos casos, as pessoas estão recebendo esses pacotes sem terem feito qualquer encomenda. Segundo a Cidasc, os produtos podem estar contaminados e podem estar disseminando pragas e doenças. A orientação é para que, se você receber um pacote como esse, não abra, não semeie e também não jogue no lixo.
faça o seguinte, leve até o escritório da Cidasc ou do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mais próximo da sua casa ou ligue para os telefones 0800 644 6510 ou pelo WhatsApp para 48 3665 7300. É um alerta importante. Durante a pandemia, muitos servidores públicos do Estado começaram a trabalhar em home office. Nesse período, a economia com espaços físicos chegou a 14 milhões de reais em Santa Catarina. Agora, o governo estuda adotar modalidade de trabalho remoto, mesmo depois que tudo voltará ao normal. Veja. Nada será como antes. Essa frase serve para as modalidades de trabalho, inclusive no setor público. 5 meses depois do início da pandemia, ao fazer um balanço do resultado com o trabalho remoto dos 42 mil servidores que passaram a trabalhar de casa, o governo do estado chegou à conclusão que houve uma economia de quase 14 milhões de reais nesse período. Só em energia, a economia foi de quase 27%. Em viagens que deixaram de ser feitas, o gasto caiu 75%, uma economia de 5 milhões de reais. Valores que puderam ser investidos em outros setores. Grande parte desses recursos que nós conseguimos economizar nas revisões de contrato, que nós conseguimos economizar efetivamente reduzindo o custeio da máquina, são direcionados para investimentos e aí as economias efetivamente decorrentes do trabalho remoto, pelo levantamento que foi realizado aqui, em algumas dimensões, já montam em torno de 30%. Então, 11 milhões de reais são recursos financeiros significativos que podem ser alocados aí para investimentos e a prioridade do governo é investir em infraestrutura. Segundo o governo do estado, a digitalização dos processos e atendimentos, que começou em abril do ano passado, ajudou a tornar possível o trabalho remoto. Hoje, 30% dos serviços são oferecidos digitalmente. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia colocou Santa Catarina no topo da oferta de serviços públicos de forma digital, ao lado de Minas Gerais. Do início do ano até agora, nós tivemos um crescimento de 300% no acesso aos serviços digitais do governo. Então, você soma a nossa preparação para poder trabalhar internamente nos processos, com processos digitais e eletrônicos, a oferta para o cidadão de serviços digitais, esse somatório viabilizou que o Estado pudesse continuar trabalhando normalmente. Apesar de todos os prejuízos com a pandemia, o resultado do trabalho dos servidores, mesmo atuando de casa, faz com que o governo planeje adotar o trabalho remoto de forma definitiva em algumas áreas, o que pode trazer ainda mais economia, com a possibilidade de desocupação de alguns prédios públicos. Então, a economia que se perpetua, é importante destacar, que nós estamos construindo agora uma proposta de alteração do Estatuto dos Servidores, para poder contemplar o trabalho remoto e o teletrabalho como formas de atuação do servidor público. Ou seja, nós já estamos nos preparando para o pós-pandemia, onde o trabalho remoto passa a ser uma realidade. Depois do intervalo, você vai ver imagens de câmera de segurança mostram o momento em que torcedores do Figueirense invadem o estádio Orlando Scarpelli num dia de treino. Aconteceu no início do mês aqui em Florianópolis. A gente volta já. A duplicação da Rua Edu Vieira, na capital, começou há 4 anos. Já foram 3 editais e 2 empresas que passaram por ali. Agora, a obra está parada há meses e foi ocupada por moradores de rua. O Ministério Público Federal pediu à Justiça que cobre uma ação imediata da Prefeitura. A duplicação da Rua Edu Vieira, que dá acesso à Universidade Federal de Santa Catarina, é aguardada há anos pela comunidade. A obra foi viabilizada através de uma parceria entre a UFSC, que cedeu o terreno, os moradores e a Prefeitura de Florianópolis, que se comprometeu com a execução. Mas já se passaram 4 anos, 3 editais, 2 empresas e o fim da novela ainda está longe. A Prefeitura não quis gravar entrevista. Através da assessoria de imprensa, disse que as obras estão paralisadas porque a empresa que estava executando o serviço decretou falência por não ter condições financeiras de continuar e que ainda está preparando um novo edital para a contratação de uma nova empresa. Segundo a UFSC, foram várias promessas da Prefeitura para a cessão do terreno, como melhorias no campus e também a construção de novos prédios para substituir aqueles que ficaram praticamente
praticamente em cima da rua. Promessas que não foram cumpridas, além da dificuldade de diálogo com o poder público. A UFSC se comprometia a fazer a doação do terreno e a prefeitura uma série de benfeitorias, né, que seria para a UFSC, né, a comunidade universitária, e obras no entorno da UFSC. Mas nada disso foi feito, né? Nenhum projeto foi nos apresentado e a comunicação entre a universidade e a prefeitura é muito difícil, né? Não nos interessa nesse momento, né, que o terreno seja revertido novamente para a universidade. O que a universidade quer, né, é que a obra seja feita e que a melhoria no trânsito ali, que também vai beneficiar a universidade, seja concluída. A obra ainda acabou sendo ocupada por moradores de rua. Também há diversos problemas ambientais que precisam ser solucionados para que a duplicação possa continuar. O Ministério Público Federal pediu na Justiça que o município de Florianópolis adote medidas concretas e urgentes para retirar as pessoas que estão morando na obra e também para providenciar um projeto de recuperação ambiental, devolvendo o espaço à UFSC. E pede ainda uma investigação sobre os responsáveis pelo dinheiro público que já foi investido no local. Imagens de câmeras de segurança divulgadas hoje à tarde pela Polícia Civil mostram o momento da invasão dos torcedores no estádio Orlando Scarpelli durante o treino do Figueirense no dia 5 de setembro. Após a invasão, houve confronto com alguns jogadores e funcionários do clube. Segundo o delegado responsável pela investigação, as imagens já foram analisadas e ainda está sendo aguardada o resultado, da perícia desse local. Os depoimentos de vítimas e testemunhas também ainda estão sendo tomados pela Polícia Civil e até o momento ninguém foi preso. O município de Chapecó foi dormir e amanheceu em festa. Isso porque a Chapecoense ganhou o 7º título estadual e, em meio à pandemia da Covid-19, dá motivos de sobra para o torcedor sorrir. A comemoração foi grande e a repórter Vanessa Pressoto acompanhou o clima e mostra pra gente. As ruas de Chapecó amanheceram assim, com pessoas vestidas de verde e branco em comemoração ao hepta da Chape. Realmente estamos muito felizes, o Chapecoense está muito feliz hoje, depois dessa grande vitória que tivemos, superando todos os obstáculos que nós tivemos nesse campeonato. A festa começou ainda na noite deste domingo. Os chapecoenses foram para a rua comemorar o título em uma grande carreata. E a carreata se estendeu para a manhã de hoje, mas desta vez com a participação do elenco da Chapecoense. O time chegou na cidade às 10h20 da manhã e seguiu até o estádio Índio Condá. E aqui a equipe foi recebida com muito carinho pelos torcedores. E essa vitória da Chapecoense vai ficar eternizada em uma letra de uma música escrita por um apaixonado pela Chapecoense aqui da cidade, né, Regis? Sem dúvida nenhuma, Vanessa, mais uma que eu fiz para Chapecoense, né? E essa música tem uma história muito legal. Eu gravei ela há 2 anos atrás já, porque a gente contava muito com o título de 2018, acabamos perdendo para o Figueirense, que na época foi melhor que a gente, teve todos os louvores pela vitória, né? E acabamos perdendo o título. Mas, como diz meu pai, né? Quem guarda tem. Faz então uma palhinha pra gente conferir essa música? Já! Somos mais que 11, temos força e garra. Esse caneco tem que vir, nem que seja na marra. Chapecoense, heptacampeã catarinense. Quanta alegria, minha gente. Esse troféu é pras estrelas do céu, do São Danilo. Comemoração boa. E olha, gente, um ciclone extratropical que se formou no sul do Uruguai trouxe ventos que podem atingir até 80 km por hora na região litorânea de Santa Catarina, influenciando o mar, que fica agitado com ondas de até 3,5 metros e desfavorecendo, é claro, as pequenas e médias embarcações. Segundo a Ipagre-Ciram, a condição deve se manter até amanhã de terça-feira. Então, dá só uma olhada na previsão do tempo para amanhã. Terça-feira deve ser de sol entre nuvens para quase todo o estado, com exceção da região litoral sul, onde a chuva cai de forma isolada, especialmente no começo e fim do dia. Uma massa de ar frio vinda do Rio Grande do Sul deve interferir nas temperaturas, que devem cair em Santa Catarina. Na capital, mínima de 14 e máxima de 22 graus. Em Joinville, máxima de 24. Blumenau tem mínima de 10 e máxima de 21. Lages
10 graus de mínima e 18 de máxima. No sul do estado, em Criciúma, a mínima é de 6 graus. E em Chapecó, no oeste, pode chegar a 27 graus. Os trabalhadores nascidos em novembro recebem o FGTS hoje na conta da Caixa. Os pagamentos são feitos em poupança social digital da Caixa e podem ser usados apenas para pagamento de compras por meio de cartão de débito virtual. Cada trabalhador pode sacar até R$ 1.045. Para consultar, você pode acessar diretamente o site da Caixa e obter lá todas as informações. Para ficar bem informado, depois que a gente sai do ar aqui, você pode continuar ligado nas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Twitter, onde a gente atualiza as informações e coloca as notícias de Santa Catarina que acontecem na última hora e também, é claro, para rever aí as nossas reportagens que a gente exibe aqui, tanto no Jornal do Meio-Dia SBT e também aqui no SCC SBT, no SBT News. E é claro, a gente vai encerrando por aqui, com imagens da Ponte Hercílio Luz desse primeiro dia, depois de quase 4 décadas fechada para veículos de passeio. A partir de agora, então, eles retornam e é com essa imagem que a gente encerra. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 7h20 da noite. Até lá!